Bom, galera, bora começando mais uma live aqui hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que eu coloquei na caixinha para vocês escolherem. Esse tema de hoje é hipertrofia. Então, a maioria de vocês escolheu que a gente falasse um pouquinho sobre isso. E hoje a gente vai tentar falar de uma forma bem breve, abordar um pouquinho sobre o que é hipertrofia e como acontece, tá bom? Então, bora lá. Falando de uma forma bem direta, o que é hipertrofia? Hipertrofia nada mais é do que o aumento da área de secção transversa do músculo, ou seja, você vai ter um aumento, uma densidade maior dentro dessa musculatura. Então, desse músculo, na verdade, tá? Então, quando a gente fala de hipertrofia, existem várias formas da gente melhorar essa questão, tranquilo? Então, futuramente, mais tarde, a gente vai abordar aqui alguns exercícios e alguns métodos de treino também, falar de uma forma bem breve, para a gente chegar nesse ponto. Então, falando sobre hipertrofia. O que é hipertrofia? Como ela acontece? Como eu falei, hipertrofia nada mais é do que o aumento da massa muscular de um indivíduo. O que isso vai acontecer? Como que isso vai acontecer? Você tem justamente um dano tecidual, tá? Após o exercício, então você executa esse exercício, após ele você tem microfissuras na fibra, e a partir daí você tem um período de retorno, onde seu corpo vai tentar se adaptar àquele estímulo que ele teve, e vai tentar supercompensar, ou seja, você vai justamente fazer com que seu músculo fique um pouquinho mais forte e mais resistente. E aí sim a gente já entra naquele período daquele treino que a gente pede para vocês trabalharem com novas cargas, que é a questão da sobrecarga progressiva. Então você vai ter um aumento de carga de forma gradativa, lógico, e dessa forma a gente vai sempre gerar uma nova adaptação no músculo de vocês, na musculatura. Então dessa forma a gente consegue gerar esse fenômeno que é conhecido como hipertrofia. Então, falando de a grosso modo, hipertrofia nada mais é do que o aumento da densidade muscular. Tranquilo? Então, qual é o detalhe? Quando a gente fala de hipertrofia, principalmente a mulherada acaba confundindo, porque muitas vezes elas tentam treinar muito membros inferiores e não treinar membros superiores. E aí quando a gente pensa justamente nessa questão, e a gente começa a ter esse feedback, essa conversa com elas diária, e aí o que acontece? O que acontece? Durante essa conversa, muitas delas acabam passando para a gente que elas deixam exatamente de se exercitar, de trabalhar em cima disso, para justamente não ficarem com uma grande densidade de massa muscular, não ganharem muito músculo e ficarem masculinizadas, tá? Um detalhe importante para vocês entenderem isso. Isso só vai acontecer se vocês começarem a utilizar outros métodos, como muitas pessoas acabam fazendo, que é utilizar justamente hormônios, etc. Tranquilo? Então, fora disso, não tem como, é praticamente impossível uma mulher ficar gigante, com os braços enormes, com trapézios gigantes, masculinizada de fato. Pelo contrário, quando as mulheres utilizam esse trabalho e fazem de fato uma musculação correta, uma boa alimentação, vocês vão ficar muito mais femininas. Então, isso vai servir justamente para vocês tentarem melhorar isso dia após dia, tranquilo? Então, muita gente confunde e tem essa dificuldade quando a gente fala em musculação, principalmente para as mulheres. Outro detalhe importante, outra curiosidade importante quando a gente fala de musculação, é que a musculação em si, ela não serve só para você ganhar massa muscular, ela serve também, ela contribui de uma forma direta para o seu emagrecimento. Então, de que forma a musculação contribui para o seu emagrecimento? A musculação ela vai contribuir do seguinte ponto: quanto maior sua quantidade de massa muscular, o que vai acontecer? Maior vai ser justamente o seu gasto energético. A sua taxa metabólica basal ela vai acelerar. Ou seja, você no seu repouso vai acabar gastando mais energia. Entendeu? Então, o que acontece? Se no seu repouso você acaba gastando mais energia,
Quanto maior a minha quantidade de massa muscular, maior a minha taxa metabólica basal, logicamente, o meu processo de emagrecimento vai acontecer de uma maneira mais prolongada e de fato mais segura. Então, quando a gente pensa justamente em ganhar massa muscular, esse é o X da questão, em aumentar a taxa metabólica basal para proporcionar essa perda de gordura, tranquilo? E falando nisso, a gente tem vários relatos que quando a gente combina, na verdade são vários estudos, quando a gente combina esse treino de musculação combinado com treinos aeróbicos, tu tem mais resultado quando a gente fala de emagrecimento. Mas hoje a nossa intenção não é falar de emagrecimento, e sim falar de hipertrofia em si, tá bom? Como eu falei para vocês, eu vou falar hoje de forma bem breve, bem rápida, para a gente dar continuidade nesse processo e nesse assunto, tá bom? Outro detalhe importante quando a gente fala de hipertrofia é justamente vocês pensarem nos biotipos. Cada pessoa tem um biotipo diferente, tem padrões diferentes, morfofuncionais. Então, quando a gente pensa nessa questão e pensa em ganhar massa muscular, a gente tem um perfil do ectomorfo. Esse daí, justamente, ele sofre um pouquinho com essa questão. A gente tem vários alunos, alguns amigos também com esse perfil, e a gente sabe o quanto eles sofrem um pouquinho para ganhar uma quantidade de massa muscular significativa. Uma história bem bacana é de um amigo meu de profissão até. Nós estávamos conversando uma vez, eu não esqueço isso porque foi logo após o Natal. Nós estávamos conversando sobre isso, aí todo mundo acaba exagerando um pouquinho no Natal, né? Metendo o pé na jaca. Quem bebe, bebe um pouquinho mais, come um pouquinho mais, e foi justamente nisso que ele entrou. E aí ele falou, cara, eu não bebi, mas eu comi bastante, como nunca eu tinha comido e etc. Eu falei, foi mesmo, e aí, quanto tu ganhou de peso na balança, né? Aí ele falou, por incrível que pareça, eu perdi. Aí não, ninguém acreditou, né? A gente foi pesar ele, um dia depois do Natal. E era verdade, ele tinha perdido 500 gramas. Ou seja, o metabolismo dele é muito acelerado e processa muito rápido. Então, como ele botou uma grande quantidade de comida para dentro do corpo, o que ele fez? Fez com que isso processasse de uma forma muito mais rápida. E, consequentemente, isso demandou mais energia. Então, por esse motivo, ele acabou perdendo uma quantidade de gordura aí significativa, né? Além de tudo, provavelmente ele queimou massa muscular, desculpa. Tô pensando já forte. 10-0 pro celular aqui e pro suporte. Mas, enfim, bora dar continuidade nessa questão, tá? Então, pensando nisso, pensando ainda no ectomorfo, tá? A gente tem alguns detalhes que contribuem para esse biotipo. Então, os principais detalhes é que eles têm uma dificuldade em ganhar massa muscular, tá? Ou seja, eles têm uma dificuldade um pouquinho maior do que os outros biotipos. Além disso, eles são pessoas mais esguias, um pouquinho mais altas, os ombros são menores, tá? Mais estreitos. E lógico, tem um percentual de massa muscular menor também. Tudo isso contribui. De modo geral, eles apresentam um metabolismo muito acelerado, acima da média. Isso também contribui justamente para que eles reduzam essa quantidade de massa muscular. E lógico, conseguem processar muito rápido a alimentação de modo geral. E lógico, eles conseguem perder peso rapidamente, né? Então, quando a gente fala desse perfil, isso serve muitas vezes até para a gente entender um pouquinho como professores, né? Ter essa percepção nos nossos alunos para a gente conseguir programar o treino. Porque não adianta eu pegar e montar um treino para um ectomorfo igual para que eu fosse mostrar para um endomorfo. Que eu fosse preparar um treino para o ectomorfo e para o mesomorfo. Se eu fosse periodizar, com certeza iria utilizar caminhos diferentes, para a gente ter resultados diferentes, entendeu? Então, é por isso que a gente mostra a importância da periodização do treino.
Se você pegar o treino do seu amigo, provavelmente aquele treino do seu parceiro, ele não vai servir para você. Então, muita gente, nos dias de hoje, acaba reclamando desses resultados. Por quê? Eu não tenho meu resultado é igual ao do meu parceiro. O meu parceiro faz desse jeito, eu faço desse aqui. Não consigo melhorar. Então, é justamente por causa dessas questões. Esse é um dos pontos apenas, né? Além de tudo, tem algumas pessoas que são intermediárias, são avançadas, são iniciantes e não adianta. Você não vai conseguir evoluir dessa forma. Então, o treino ele tem que ser preparado para aquele indivíduo, com aquele intuito. Então, lógico, se eu for montar um treino para um ectomorfo, vai ser diferente de um endomorfo, de um mesomorfo e assim por diante. Então, cada biotipo vai me dar um norte para eu começar a programar, a periodizar esse treino para obter melhores resultados. Tranquilo? E aí, quando a gente pensa em toda essa questão, a gente tem uma questão muito legal, que são os benefícios do aumento de massa muscular. Leandro, por que eu vou ganhar massa muscular? Qual é o meu intuito em ganhar massa muscular? Não sei se vocês conhecem o Muzi, Paulo Muzi. Então, ele é um médico da área que foi bodybuilder, é apaixonado pelo esporte, é um cara super inteligente e ele coloca muito que ele quer viver até os 120 anos dele. Como que ele vai fazer isso? Se cuidando, se alimentando e treinando. Então, ele tem uma rotina de treino, onde o intuito principal dele é gerar hipertrofia. Por que hipertrofia? Porque conforme, a partir dos 30 anos de idade, você começa a reduzir, na verdade, a sua taxa hormonal. Isso contribui para que você comece a perder justamente massa muscular. Então, quanto mais próximo da melhor idade, né? A melhor idade da velhice, você vai chegando, você vai reduzindo essa quantidade de massa muscular dia após dia. Então, a ideia dele é o seguinte: quanto maior a quantidade de massa muscular, agora nesse momento, futuramente ele vai ter mais tempo para degradar essa massa muscular, mesmo se mantendo ativo. Então, isso vai acontecer com você. Já está acontecendo dependendo da sua idade. Você só não consegue perceber. Então, o treinamento de força ele é de suma importância, principalmente para, como eu falei já no início, acelerar sua taxa metabólica basal. Você começar a processar essa gordura, queimar essa gordura no seu descanso, tá? No seu repouso. Outro detalhe importante: quanto maior a quantidade de músculo, melhor vai ser justamente a estabilidade das tuas articulações. Então, joelho, ombro, cotovelo. Você precisa estabilizar essas articulações. Se a musculatura não for forte o suficiente, qualquer esforço a mais, você pode se machucar, pode lesionar. Inclusive, eu tenho um relato que aconteceu em casa, com a minha avó. Ela é uma pessoa ativa, né? Ativa assim, dentro de casa de fato, faz as coisas dela, não depende de ninguém, sai e volta. E ela vinha sentindo dores muito intensas no ombro. E eu falei para ela ir fazer exame, ela foi fazer exame, o que aconteceu? Ela rompeu o manguito rotador, tá? O manguito rotador, para quem não sabe, é um tendão que ele dá suporte ao ombro. Então, o que aconteceu aí? Por que ela rompeu? Ela fez algum esforço? Não. Na verdade, foi desgaste. Ela já tem uma certa idade, é uma pessoa ativa, mas não pratica nenhuma atividade física. Então, isso acontece. A probabilidade disso acontecer é muito grande. Além de tudo, falando de idosos, uma das principais causas de morte para os idosos são as quedas. Então, o que acontece? Ele acaba caindo, se machucando, quebrando o fêmur, principalmente aí a calcificação é muito difícil de acontecer dependendo de cada idoso, demora muito. Então, quando a gente fala da questão de morte e de treinamento de força, o treinamento de força é um dos pontos super importantes para essa questão. Então, além de estabilizar as articulações, acelerar o metabolismo, tem estudos que mostram que quanto maior sua força, maior quantidade de massa muscular, maior sua qualidade de vida
e maior a quantidade de tempo que você vai se manter aqui entre nós. Então, falando de uma forma bem rápida, bem direta hoje, tá? O treinamento de força, ele é de suma importância para nossa vida, para nossa funcionalidade, para a gente realizar nossas tarefas diárias. Eu acho horrível aqueles caras gigantes. Não adianta. Se você fazer algo direitinho, você não vai ficar desse jeito, lógico. Se você utilizar outros meios, né? Você vai ganhar uma massa muscular para melhorar a sua vida, melhorar seu dia a dia, melhorar sua disposição, melhorar o seu contato com seu filho, com seu neto, com a sua família. Agora, lógico, isso tem que ser direcionado para você. Não adianta você pegar um treino aleatório e tentar fazer, como muita gente faz no CrossFit, né? Hoje eu tive uma aluna que ela chegou comigo e falou, poxa, tenho que voltar a fazer os treinos direcionados para mim, que eu voltei a sentir dor no meu joelho. Ela tem condromalácia patelar grau 2. Ou seja, ela está fazendo um treino de um lado, um treino de outro, pega a planilha de um, pega outro treino do CrossFit do outro e faz uma salada de fruta. Ela não cria uma nova adaptação para o corpo dela, ela não ganha massa muscular, ela está se mantendo ativa, lógico, melhorando a VO2 máximo dela, etc. Mas quando a gente fala de evolução de treino, como ela já treina há bastante tempo, ela não consegue evoluir assim. Então, galera, é basicamente isso que eu queria falar com vocês, tá? Treinem, dê prioridade para o treinamento de força, façam musculação, que isso vai contribuir com vocês para a saúde de vocês e principalmente para a vida de vocês de modo geral, tá bom? Então, espero que eu tenha contribuído com vocês um pouquinho. Muito obrigado e um abraço a todos. Valeu, galerinha. Oi.